Com o psicólogo Vitor Nóbrega sobre as pessoas tóxicas dentro do ambiente de trabalho. E como isso interfere nos colegas também em relação à questão do resultado profissional. Conosco agora, ele fala sobre o assunto ao lado, Sabrina Barbosa. Pois não, Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia vocês aí de casa. Muito importante esse assunto que a gente vai trazer agora, como você bem já introduziu, a questão de pessoas tóxicas em ambientes de trabalho e que isso realmente afeta a produtividade dos demais colegas. E a gente sempre tem esse tipo de pessoas em diversas empresas. E aí a psicologia vai explicar o porquê e também eu queria que você explicasse, doutor Vitor. Bom dia, seja bem-vindo ao Tribuna Livre. Já para a gente falar um pouquinho o que são pessoas tóxicas. Bom, primeira coisa que a gente deve entender quando se refere a esse tipo de pessoa no ambiente organizacional, que não necessariamente é aquela pessoa que comete o assédio moral ou algum tipo de violência de fato no ambiente de trabalho. Não precisa ser necessariamente esse tipo de pessoa. Qualquer pessoa que dentro de um ambiente organizacional, ela vai diminuir motivação, gerar conflito, gerar estresse para o quadro de funcionários, a gente pode enquadrar dentro dessa categoria de relacionamento interpessoal. Uma das coisas que nós mais temos hoje em problemas em relação a empresas associados a faltas, a estresse ou até mesmo a transtornos mentais estão associados muitas vezes a um chefe ou algum colega que torna aquele ambiente um pouco mais prejudicial para a saúde daquela pessoa. Então, o primeiro fato da gente entender é isso. Às vezes é aquela pessoa muito negativa, às vezes ela não é nem a intenção dela causar isso, mas reclama de absolutamente tudo, ou então reclama muito do ambiente de trabalho, fofoca, que é muito comum, né? A famosa rádio peão nas organizações, né? E toda essa cultura que infelizmente nós temos, uma cultura muito invasiva. Isso não está associado só a um tipo de empresa específico. Nós somos um país latino e isso está muito associado, né? Os países latinos têm muito essa questão de invasão de limites, digamos assim. Então, muitas vezes, essa invasão, essa quebra do limite interpessoal é o que vai dar margem para esse tipo de dano por parte dos outros funcionários. E é importante também não só identificar se a outra pessoa, se o outro funcionário ele é tóxico, se perguntar também se nós estamos tendo comportamentos tóxicos. Porque por ser um fator muito cultural, às vezes, como eu falei anteriormente, a gente acaba passando uma fofoca, a gente acaba perguntando demais da vida pessoal, do funcionário, que muitas vezes não está bem. A gente tem uma cultura que muitas vezes não respeita o limite do outro. Então, a verdade é que todos nós podemos estar tendo atitudes tóxicas dentro de um ambiente de trabalho. Hoje em dia, claro que a gente tem que comentar um pouquinho sobre isso, que mudou muito a rotina das pessoas dentro de uma empresa por conta da Covid. E hoje em dia é considerado também pessoas tóxicas e que estão alarmando muito a questão da Covid no ambiente de trabalho, que a gente não pode mais dar um espirro, a gente não pode mais tossir, se engasgar ou coisa do tipo, e já vira uma confusão no ambiente de trabalho, isso é bem comum acontecer. Isso também é sinal de uma pessoa tóxica, quando você tem, no dito popular, uma paranoia na cabeça e acha que aquilo ali vai afetar você e o ambiente como um todo. Que conselho o senhor dá com relação a isso? Bom, esse exemplo que a Sabrina está trazendo aqui é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a pessoa não é uma maldade, não é um padrão de querer prejudicar que ela passa isso. Porém, às vezes, a própria ansiedade associada à doença, que nós tivemos aí um aumento muito significativo, né? O nível de vulnerabilidade aumentou muito grande nesses últimos anos, né? Associados à pandemia. Muitas vezes a pessoa ela tem esse comportamento tóxico, ela não imagina que muitas vezes a outra pessoa também está passando por um quadro de ansiedade, está tentando estar ali trabalhando, está tentando estar ali seguir a vida, né? E ela entra nesse estado. Por isso que, assim, quando a gente vai falar em questão de indicação de tratamento, que eu digo, faça terapia, faça um tratamento, procure ajuda, porque a partir do momento em que eu passo uma dor que é minha para os demais, mesmo sem querer, eu estou passando um pouco disso para o outro, um pouco dessa dor para o outro, que pode gerar um padrão paranoico, um padrão de desconfiança, um padrão negativo em relação à saúde, decorrente desse tipo de preocupação excessiva. Então, nesse caso, a gente começaria tratando aí a ansiedade, por exemplo. Então, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre que recomendações você dá, orientações e até dicas de como a gente deve se comportar quando identificar uma pessoa tóxica ou até mesmo para ter um certo autocontrole para também não se tornar uma pessoa tóxica. Perfeito. O primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é o estabelecimento de limites no ambiente profissional e no ambiente pessoal, na verdade, em qualquer ambiente,
que nós como seres humanos estamos. Seja relação entre pais e filhos, relação entre marido e mulher, relação entre qualquer tipo de relacionamento, nós precisamos estabelecer limites saudáveis. E esses limites, muitas vezes, no ambiente do trabalho, por a gente, às vezes, não ser firme o suficiente, ou então não mostrar que se incomodou com aquilo, a gente acaba dando margem para que a gente seja invadido com esse tipo de atitude que a gente comentou anteriormente, por fofocas, por comentários, não sei o quê. Então, o primeiro ponto que é importante é esse estabelecimento de limites saudáveis. E como a gente começa a fazer isso? É simplesmente não repassando o padrão tóxico. Então, se algum funcionário chega para mim e vai contar uma fofoca de um colega, e eu escuto, dou atenção, exalto aquilo e passo para outra pessoa, eu estou tornando o ambiente organizacional mais tóxico. Se uma pessoa ela chega com um padrão mais violento, mais intransigente, e aí a gente se sente afetado de forma a retribuir da mesma moeda, eu também estou tornando o ambiente tóxico. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é a quebra desse ciclo, porque esse ciclo ele não vai perpetuar se a gente não continuar nele. Então, essa autoanálise, essa autoavaliação, o que é que eu posso fazer para ser um funcionário melhor, se perguntar, sempre se colocar no lugar do outro, né? Tá, fulano aconteceu isso, mas será que não passou por alguma coisa e etc. E só entrar nos assuntos que o colega permitir, porque aí ninguém vai se sentir invadido e a gente contribui para um ambiente organizacional muito mais saudável. Muito boas suas recomendações, doutor Vitor. Mais uma vez, muito obrigada. A gente volta direto com os estúdios, fazendo nossos colegas de empresa pensarem um pouquinho sobre os seus comportamentos. Bruno, eu volto com você. Às 7 horas e 5 minutos. Olha, novidades no caso da morte do paraibano